Fala pessoal, bem-vindos ao Lavem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Antes de começar, avisos padrões. Quem assiste tudo está cansado já de ouvir isso, mas se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para você poder receber todas as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você encontra o link dos exercícios das aulas 16 e 17, sendo que a aula de hoje, que é justamente a aula 17, é sobre questões do PISME. A lista então é a mesma para as duas aulas. As questões do PISME se encontram no final da lista. São duas questõezinhas, tá? Então, só fazendo aí uma lembrança, na aula 16, na aula 16, nós falamos sobre ângulo entre retas, tá? Vimos as 4 possibilidades, né? Vimos o que acontece quando as retas são paralelas, que aí o ângulo formado é 0. Vimos também quando as retas são perpendiculares, que o ângulo formado é 90. E vimos duas fórmulas, né? Uma fórmula para calcular quando uma das retas é vertical e a outra para calcular quando as retas são concorrentes e não perpendiculares, tá? Sem que nenhuma seja vertical. Hoje nós vamos ver duas questões do PISME que utilizam os conceitos da última aula. Então, se você não assistiu a aula, volte aí e assista. Então, a primeira questão que a gente vai fazer hoje é a seguinte. Só um detalhe, essa questão, se você procurar, você vai ver que essa questão ela foi anulada. Mas é por um motivo muito simples, tá? Que lá era uma palavrinha. Eu não vou falar agora não, porque eu vou acabar dando spoiler, tá? Mas era uma palavrinha que fez essa questão ser anulada. Porque tinha a alternativa correta. O problema estava na palavrinha do enunciado. E quando a gente chegar no resultado eu mostro para vocês qual que era esse problema. Mas aqui eu alterei ela, tá? Para poder funcionar. Considere os pontos A, menos 8 quintos e 1 quinto. B, menos 1 e 2. E C, menos 1 e 0. A equação da reta que contém o segmento AB, a equação da reta que contém o segmento AC e o ângulo formado entre elas são, respectivamente... Então, ó, tá pedindo 3 coisas, hein? 3 coisas que são, ó, a equação da reta que passa pelo AB, a equação da reta que passa pelo AC e o ângulo formado entre essas duas retas, ok? Então a gente tem que fazer 3 coisas. Pessoal, para poder determinar a equação de reta, nós temos os pontos, né? Então, para poder passar pelo AB, vai ter que passar pelo A e pelo B. Nós poderíamos usar o determinante. Na última aula eu fiz um exercício lá que eu usei determinante. Mas aqui eu vou optar por fazer mesmo com o coeficiente angular. Até porque a gente vai usar ele depois para poder achar o ângulo formado entre as retas, tá? Então, ó, vamos trabalhar primeiro com essa reta AB, tá? Então, a reta AB, o coeficiente angular dela vai ser da seguinte forma, ó. O m do AB vai ser a diferença dos y, né? Então vai ficar 2 menos 1 quinto, ok? Sobre menos 1 menos o menos 8 quintos vai ficar mais 8 quintos, ok? Vou preencher com 1 aqui debaixo de cada um deles. Em cima vai ficar 5 vezes 2 é 10. 1 vezes 1 é 1. E 5 vezes 1 é 5. E embaixo, 5 vezes menos 1 é menos 5. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 5 é 5. Então, o m do AB vai ser 10 menos 1 é 9 sobre 5. Menos 5 mais 8 é 3. Também sobre 5. Podemos cortar os 5 aqui, sem problema. Fica simplesmente 9 sobre 3. E 9 dividido por 3 é 3. De posse disso, nós podemos agora achar a equação da reta AB. E é claro que a gente vai fugir desse ponto A com fração.
Vamos pelo ponto B, que é muito mais fácil, né? Então vai ficar y menos o 2 aqui é igual ao 3 vezes x menos 1, ou seja, mais 1. Y é igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3, e esse menos 2, ele fica mais 2. Então, no caso aqui, essa reta vai ser y é igual a 3x, 3 mais 2 é igual a 5. Então, y é igual a 3x mais 5. Ok? Essa é a equação da reta, vou escrever aqui, A, B. Já estava ali em cima, né? Mas só para destacar. Fazer o mesmo agora para a reta AC. Então, o M do AC vai ficar como? Ó? Vou fazer C menos A também. 0 menos 1/5 menos 1 mais 8/5. É mais porque fica menos e menos, né? Bom, 0 menos 1/5 é o próprio menos 1/5. Aqui embaixo, ó, deixa eu ver se é a mesma coisa. É a mesma coisa do outro. Ó. Repara que é igualzinho, ó, menos 1 mais 8/5. Isso aqui não mudou, porque aqui era a mesma coisa. Então aqui embaixo vai ficar, nós já sabemos que é 3/5. Podemos cortar aqui, vai ficar menos 1 sobre 3. Ok? Então a equação da reta vai ficar usando o ponto C, que é o mais fácil, né? Y menos 0 é igual a menos 1/3 vezes x menos 1. Mais 1 nesse caso. Esse 0 vai embora. Vai ficar y é igual a menos 1/3 de x menos 1/3. Então, isso daqui seria a equação da reta AC, né? Isso aqui é a reta AC. E aí, a questão do ângulo. O ângulo formado entre elas. Repara que a gente tem que olhar o quociente angular, né? Aqui é 3, aqui é menos 1/3. Se eu multiplicar o 3 por menos 1/3, vai ficar menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Isso quer dizer que elas são perpendiculares, tá? Então elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o ângulo entre elas vai ser igual a 90 graus ou π sobre 2, né, em radianos. Então, se você for olhar as opções, ó, só tem duas que tem o π sobre 2, que é a B e a C. E a equação que vai estar certa é justamente a C, não é? A C está igualzinha. Aí, por que essa questão foi anulada? Bom, essa questão foi anulada porque nessa parte que perguntava o ângulo, estava pedindo o ângulo agudo formado. E o π sobre 2, o 90 graus, ele não é agudo. Tá? Para ser agudo tem que ser menor que 90. Então o problema da questão estava numa palavrinha no enunciado. Qual é o ângulo agudo? Por que o pessoal falou isso? Por que prejudica a questão essa palavrinha, sendo que você encontrou, se a pessoa fez certo, né, ela achou 90 e marcou. O problema é que pode ser que alguém descobriu isso daqui, o ângulo, e chegou, por exemplo, aqui na letra D. A letra D é parecida com a C. Só tem a diferença que o ângulo aqui é π sobre 4. Então, se a pessoa achou as retas, e ela já sabe que a questão falou que era um ângulo agudo, ela pode ter descartado o π sobre 2 e ido direto no π sobre 4, que é o único agudo que tem aqui. Entendeu? Então, por isso que essa questão ela provavelmente foi anulada por esse motivo, né? Eu tô imaginando aqui, mas realmente tem problema. Você pedir ângulo agudo e a resposta ser um ângulo que não é agudo, é passível de anulação, e ela foi realmente anulada, essa questão. Mas dá para fazer perfeitamente, e tirando a palavrinha agudo, igual eu tirei aqui, a questão está correta. Beleza? Vamos então para nossa segunda e última questão de hoje.
Considere os pontos A2 e 0, B, menos 1 e raiz de 3, e C, menos 1 e menos raiz de 3 em um plano cartesiano. Letra A, determine o ângulo ABC. Letra B, calcule a área do triângulo ABC. Pessoal, para determinar o ângulo ABC, eu preciso dos coeficientes angulares. Imagina o seguinte aqui, ó. Vou pegar uma régua só para poder mostrar para vocês qual que seria a situação para a gente poder calcular aquele ângulo ABC. Ângulo, né? Isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? O ângulo, ele é uma coisa assim, né? Você tem uma semi-reta, você tem outra semi-reta, elas se encontram aqui, a origem delas, né, é o vértice, né? E aí o ângulo vai ser o ângulo formado pelas semi-retas. Nós estamos trabalhando aqui com o ângulo ABC, sendo que o chapeuzinho está no B, né? Então, ó, se o chapeuzinho está no B, é porque ele que é o vértice. E aí nós temos uma semi-reta passando pelo A e temos uma semi-reta passando pelo C. Então, para a gente poder obter esse ângulo, a gente tem que fazer o quê? Uma coisa equivalente seria calcular o coeficiente angular da reta que passa pelo AB e o coeficiente angular da reta que passa pelo BC e calcular o ângulo entre essas retas utilizando os coeficientes, beleza? E é isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai calcular o M do AB, o M do BC e aí fazer o ângulo entre elas, ok? Então vamos lá, ó. M do AB vai ficar como, ó? Vamos fazer B menos A. Vai ficar então raiz de 3 menos 0. E aqui vai ficar menos 1 menos 2. Isso no final das contas vai ficar raiz de 3 sobre menos 3, tá? Então isso é menos raiz de 3 sobre 3. Esse é o coeficiente angular da reta AB. No caso da reta BC, a gente vai obter o seguinte, ó. Vamos fazer nesse aqui, vamos fazer B menos C, pode ser? Então vai ficar ó, raiz de 3 mais raiz de 3. E aqui vai ficar menos 1 menos menos 1 é mais 1. Isso é 2 raiz de 3 sobre 0. Aí que entra um problema, né? Se deu sobre 0, a gente não pode dividir. Então não existe o coeficiente angular da reta BC. Se não tem coeficiente angular, isso quer dizer o quê? Que essa reta é uma reta vertical, tá? Ela é uma reta vertical. Aí que entra a questão. Para poder fazer isso, nós temos uma fórmula agora. Nós temos o coeficiente de uma reta, o outro é uma reta vertical. A fórmula que a gente usa, nesse caso aqui, é que a tangente daquele ângulo ABC vai ser igual ao módulo de 1 sobre o M do AB, nesse caso aqui, que é a reta não vertical. Ou seja, vai ser o inverso disso aqui. Então vai ser o módulo de menos 3 sobre raiz de 3, tá? É o módulo, beleza? Racionalizando isso daqui, né? E já trabalhando com a questão do negativo, vai ficar o quê? Ó? Multiplicando a raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então isso aqui é igual a raiz de 3. Então, se a tangente mede raiz de 3, que ângulo que a tangente mede raiz de 3? É o de 60. Então, o ângulo ABC mede 60 graus. Ok? Então, beleza. Agora calcule a área do triângulo ABC. Pessoal, o ângulo ABC
a área, né? A gente vai fazer, vamos fazer com determinante, tá? Certamente tem outras maneiras, tá? Talvez essa letra A ela poderia ser usada para poder obter essa outra maneira, mas eu acho que com determinante não tem muito erro, né? Então, vamos começar ali. Vamos começar com 2 e 0 mesmo, que aí tem um 0 já, que ele vai ser repetido, né? Então, colocar aqui, ó, o D vai ser igual 2 e 0, menos 1 e raiz de 3, menos 1 e menos raiz de 3, 2 e 0. Ok? Bom, fazendo aqui as multiplicações, né? O nosso D vai ficar, ó, 2 raiz de 3, menos 1 vezes menos raiz de 3, mais raiz de 3, menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0, menos 1 vezes raiz de 3 seria menos raiz de 3, vai ficar no caso aqui mais raiz de 3. E aqui daria menos 2 raiz de 3, vai ficar mais 2 raiz de 3. Então nós temos 2, 3, 4, 6. É 6 raiz de 3. Ok? Esse aqui é o determinante. No caso aqui a área vai ser esse determinante dividido por 2. 6 por 2 é 3. Então a área é 3 raiz de 3. Ok? Então assim, pelo determinante a resposta dá essa, mas assim, eu não rascunhei aqui, mas muito provavelmente esse triângulo aí é um triângulo equilátero, né? Pelo fato de ter dado 60, tem essa simetria aqui dos lados, dos vértices, né, no caso. Mas isso aí envolveria cálculo de distância de lado, então eu acho mais prático, a gente não é obrigado a usar a letra A para poder calcular a B, tá? A gente pode tratar como itens separados. Então, se pediu área, você tem os três vértices, então opta por usar esse aqui mesmo, tá? O determinante ele ajuda bem. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso. Vou me despedir de vocês aqui e já convidá-los para assistir a próxima aula, nossa aula 18. O tema é distância entre ponta e reta e também a distância entre duas retas, tá? Obrigado por assistir. Se você gostou, dá o seu gostei aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Aguardo vocês na próxima. Valeu!